Olá, vamos dar continuidade ao discipulado. Essa é a nossa terceira aula. Na aula anterior, eu estava falando para você sobre a fidelidade da palavra. Nós aprendemos em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, no Novo Testamento. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Você pode também ir lá no índice, como eu falei para você, lá no início da sua Bíblia, e procurar. Não é? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, está escrito que a palavra de Deus, ela é fiel, amém? Ela é digna de toda aceitação, por quê? Aí eu li para você também, lá no Novo Testamento, em 2 Pedro, no capítulo 1, nos versículos 20 e 21, que a palavra de Deus, ele diz que nenhuma da profecia, que é a palavra de Deus, nenhuma da profecia na escritura, né, foi inventada por homens, né, pelo próprio profeta, mas foi o Espírito Santo de Deus. E se você conferir, você vai ver que o Espírito Santo está escrito com letra maiúscula. Quando você lê na sua Bíblia o Espírito com letra maiúscula, é o Espírito Santo de Deus, tá bom? Quando você lê de letra minúscula, é o espírito do homem ou um espírito maligno. Então, a profecia, né, foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus no interior daquele homem separado, né, que é santo, que ele é separado para Deus, para um propósito. Tá bom? Então, essa mensagem, ela é verdadeira. E na Bíblia, agora, nós vamos estar tirando alguns questionamentos, respondendo alguns questionamentos, né? Por que você precisou ser salvo, aceitar a Jesus? Por que Jesus precisou vir, né? Morrer numa cruz? Porque nos tornamos pecadores? Porque somos criaturas antes de entregar nossa vida para Jesus? Porque todas as pessoas, elas dizem assim, nós todos somos filhos de Deus. Será que a Bíblia fala isso, né? Porque Jesus, ele disse, ide pregar o evangelho à criatura. Aí eu li para você em João 12, que quando você recebe o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você se torna filho de Deus, né? Então, por que as pessoas são criaturas e por que elas precisam receber Jesus para se tornar filho? Então, nós vamos estar, né, estudando na palavra, e eu vou estar pedindo a você para abrir a sua Bíblia lá no primeiro livro, né, que é Gênesis. É facinho, é lá no início da sua Bíblia, tá? Você vai achar Gênesis no capítulo 1, e a palavra Gênesis é princípio, é o início de tudo. Por isso que eu vou levar você lá, tá bom? Pra gente começar desde o princípio, por que tudo isso, né, aconteceu, por que a terra tá assim, né, violência, morte. Será que no princípio era assim? Então, nós vamos lá em Gênesis para a gente poder estar estudando passo a passo, tá bom? Então, Gênesis capítulo 1, eu vou apresentar para você o seu Criador, Deus Criador. Deus é o Criador, Deus é amor, Deus é santo e Deus é justo, amém? Mas vamos conhecer Deus Criador, o plano de Deus para a sua criação. Diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então você já sabe que Deus criou os céus e Deus criou a terra. Diz aqui no versículo 2 que a terra era sem forma e ela era vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Olha aqui, ó. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, aqui, ó. O Espírito de Deus é o Espírito Santo, tá bom? Com letra maiúscula. Aí depois você vai continuar a leitura, você vai ver que o Senhor, com a sua palavra, ele foi criando. Ele disse, haja luz e houve luz, né? Então, Deus foi criando. Então, Deus é o Criador. Ele criou toda a terra.
terra. E Deus, quando ele criou a terra para um propósito. A Bíblia diz que Deus criou um jardim maravilhoso chamado Éden, Jardim do Éden. Só que quando o Senhor, ele cria esse jardim, a Bíblia fala, você pode continuar a leitura no capítulo 2, ok? No capítulo 2 de Gênesis, você vai ver no versículo 4, a origem, ele vai falar, ó, dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor, Deus, fez a terra e os céus. Então, aí você vai ver, aí ele vai falar das plantas, vai falar do jardim, só que depois que o Senhor cria o jardim, você vai ver aqui no versículo 5, que não havia homem para lavrar a terra. Presta atenção. Éden significa delícia. Então, Deus, ele é o Criador e ele criou um lugar delicioso para o homem morar, porque aí diz aqui que não havia ninguém, não havia homem para lavrar a terra. Essa palavra lavrar é trabalhar, é cuidar, é cultivar, né? E nem chovia nesse tempo, subia um vapor. Você pode conferir na sua Bíblia, no versículo 6, um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Mas aí então, a palavra do Senhor diz que Deus planta esse jardim, né? E nesse jardim, que é o jardim do Éden, aí você pode continuar aqui no versículo 7, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então, Deus vai criar o homem. Então, Deus havia criado, feito ali, né, os céus, a terra, as árvores. Aí Deus cria esse jardim. Agora Deus vai formar o homem do pó da terra. Deus pega ali daquele barro, né, que faz ali aquele boneco. É o Criador, né, esculpindo a sua criação. E aí a Bíblia diz que o Senhor, ele vai soprar sobre as narinas do homem. Diz assim, ó, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, versículo 7 do capítulo 2 de Gênesis. Essa palavra aqui, né, fôlego, essa palavra fôlego significa que Deus compartilhou do próprio fôlego, né, da sua respiração, né, ele compartilhou com o homem. Então, Deus ensinou o homem respirar. O homem, que você já sabe, é o primeiro homem, Adão. Então, Deus criou o Adão e colocou o Adão no jardim do Éden. E como é que Deus criou o Adão? Do pó da terra. E como é que o Adão recebeu vida quando o Senhor soprou nas suas narinas? Amém? Então, você está aprendendo sobre a criação. Como Deus, o Criador de todas as coisas, criou os céus e a terra. Você deve ler Gênesis 1, Gênesis 2, onde nós estamos. E nós vamos parar hoje na nossa aula sobre Deus criando, né? Deus criando aqui o homem, tá bom? E mostrando para você como Deus é o Criador. Então, você já sabe que Deus repartiu com esse homem o seu fôlego de vida. E diz, então, que o Senhor plantou um jardim e colocou o homem nesse jardim. E quando o Senhor, né, você também pode estudar como era esse jardim, e quando o Senhor olhou e viu que o homem estava só, porque todos os animais que Deus criou com a sua companheira, né? Era o macho e a fêmea. E o homem estava só. Então, o Senhor vai criar a Eva. Então, a criação da Eva, como Deus formou a mulher, eu vou deixar para a nossa segunda aula, tá bom? O que eu quero dizer para você é para você ler o texto de Gênesis 1, Gênesis 2, e a partir do versículo 18, a gente vai ver como é que Deus vai criar a mulher. Eu quero dizer para você que Deus criou você para um grande propósito.
Deus tem um plano na criação do Adão. Deus tem um plano na criação da Eva. E Deus tem um plano quando Ele criou você no ventre da sua mãe. Na próxima aula, nós vamos continuar falando sobre a criação. Que Deus abençoe você.